Nossa aula de geografia desta semana, páginas 97 até 104. Semana que vai do dia 28 de setembro a 2 de outubro. Unidade 6, vamos falar sobre a vegetação natural brasileira. Então, observe a imagem e responda. Que sensações a imagem transmite a você? Uma resposta pessoal. Observe com atenção e responda. Qual é o elemento natural predominante nessa imagem? A vegetação. O que você já conhece a respeito da vegetação brasileira, Do que você já estudou anteriormente, o que você lembra, ou mesmo, se você já pesquisou, se você já observou, tá? Responda aí o que você já sabe. A vegetação natural. Você sabe o que é vegetação? Quais são as principais formações vegetais do Brasil? Nas unidades anteriores, você estudou o clima, a água dos rios, dos mares e o relevo, não é mesmo? Vocês lembram? A interação entre esses elementos é responsável pelas diferentes paisagens do território brasileiro. E a vegetação é um dos elementos que mais se destacam nessas paisagens. Nessa unidade, vamos conhecer melhor as principais formações vegetais brasileiras. Então, observe aí os mapas, Então, eu tenho um mapa aí do Brasil com a vegetação natural, Então, o que é isso, A vegetação que tinha desde a sua origem lá, Então, veja aí. Aí eu coloquei aí maior para vocês a legenda, para vocês poderem observar. Então, olha lá. Onde é esse verde mais clarinho? Vegetação amazônica. O verde, um pouquinho mais forte, Mata Atlântica. Então, observe lá. O amarelinho é o Cerrado. Então, olhem os estados, onde nós temos o Cerrado. Esse laranjinha aí, marronzinho, Caatinga. O azul, Mata de Araucárias. Depois o Pantanal, Campos, vegetação litorânea, Então, observe aí o mapa, vá olhando as cores no mapa e olhando aí do lado a legenda. Aí depois vamos responder, Após analisar os mapas com atenção, qual é o tema do mapa 1, Então, o mapa 1 mostra a extensão das formações vegetais naturais originais no território brasileiro, Então, como era, certo? Então, observe aí com atenção. Qual é o tema do mapa 2, Então, observe lá o mapa 2, que ele tem bastante, Ele tem aí a legenda e depois ele tem na legenda o quadradinho vermelho, que significa área transformada pelo ser humano, Então, o mapa 2, ele mostra, a vegetação natural e as áreas que foram transformadas pelo ser humano, certo? Corrija aí com atenção. Quais são as formações vegetais mostradas no mapa 1? Então, lá no mapa 1 eu tenho Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Mata de Araucárias, Caatinga, Cerrado, Campos, vegetação litorânea e Pantanal. Comparando os mapas, quais foram as formações vegetais mais alteradas pela ação humana? Então, onde que eu tenho lá a cor vermelha? Onde que está, a maior parte da cor vermelha? Então, é onde tinha o Cerrado, a Mata Atlântica, a Araucária, vegetação litorânea e a Caatinga. Que tipo de vegetação há no estado onde você vive? Qual é a situação de conservação ou de alteração em que ela se encontra atualmente, Então,
aqui no estado de São Paulo, temos o Cerrado e Mata Atlântica, né, que é a vegetação natural, como podemos observar lá no mapa 1. Olhando lá no mapa 1, a legenda, as regiões, você identifica o nosso tipo de vegetação. E depois, observando o mapa 2 e a legenda, a gente percebe que quase toda a área está em vermelho, o que significa que esta área foi quase que totalmente transformada pela ação do homem, né? Então, observem lá no mapa, voltem lá no mapa 2 e vejam lá como a nossa região, ela fica quase toda vermelha. Aí eu tenho, né, essa imagem, né, do Brasil, 5 séculos de desmatamento, que fala que no Brasil, desde a chegada dos primeiros colonizadores, né, dos portugueses, as áreas ocupadas por vegetação vêm sendo alteradas. Isso ocorreu por causa das atividades econômicas, né, praticadas no decorrer dos séculos. Por exemplo, a exploração da madeira, agricultura e pecuária, exploração mineral, construção de cidades, entre outras. O mapa abaixo mostra a exploração da madeira da árvore do pau-brasil no século XVI, nas áreas de Mata Atlântica, né? Então, vejam aí pela figura que há muito tempo, né, a nossa área de vegetação vem sendo desmatada, desde o início do descobrimento do Brasil. Depois, vocês vão poder conhecer um pouquinho, né, de cada tipo de vegetação. Então, primeiro nós vamos falar aqui sobre a Mata Atlântica. Então, como é a Mata Atlântica? Então, ela é composta de árvores altas, arbustos, palmeiras, samambaias e também plantas aéreas, como orquídeas, bromélias. A origem do nome dessa formação é sua localização. A maior parte dessa floresta tropical está em regiões próximas ao Oceano Atlântico e recebe muita umidade trazida pelos ventos que vêm do mar. Desde o início da ocupação do território pelos europeus do século XVI, a Mata Atlântica vem sendo alterada. Isso ocorreu primeiramente com a exploração do pau-brasil e, no decorrer dos séculos, pela retirada da vegetação para cultivo de cana-de-açúcar e diversas outras lavouras, além da construção de áreas urbanas. A vegetação litorânea, em boa parte do litoral brasileiro, então próximo das praias, encontramos 2 tipos de vegetação da Mata Atlântica, o mangue e a restinga. No Brasil, o mangue se desenvolve em áreas inundadas, onde a água salgada do mar se encontra com a água doce dos rios e dos lagos. As águas dos rios carregam grande quantidade de matéria orgânica, como restos de plantas, que em contato com a água salgada dão origem a um solo muito fértil e ambiente propício para alimentação e reprodução de diversas espécies de animais marinhos. A restinga se desenvolve em solo arenoso, próximo às praias. É composta de gramíneas, arbusto, árvores baixas e plantas rasteiras. Assim como na Mata Atlântica, a restinga começou a ser devastada no início do processo de colonização e continuou sendo destruída pela construção de moradias, condomínios e hotéis para a exploração do turismo. Atualmente, apenas uma porção dessa formação está conservada. A floresta amazônica, ou floresta equatorial, como também é chamada, ocupa cerca de 40% do território brasileiro e é a maior floresta equatorial do planeta. Nas regiões desse tipo de floresta, o clima é quente e chuvoso, em grande parte do ano. Isso favorece o desenvolvimento de uma vegetação muito densa, composta de grandes árvores que podem chegar até 60 metros de altura. Em áreas mais abertas, são encontradas diferentes espécies de palmeiras, cipós, arbustos, trepadeiras, entre outras plantas. A floresta amazônica reúne grande quantidade de espécies animais e vegetais. Os pesquisadores afirmam que muitas espécies da fauna e da flora
ainda são desconhecidas. A variedade de espécies de seres vivos que habitam determinado ambiente damos o nome de biodiversidade. Assim, a floresta amazônica é um ambiente que tem grande diversidade. Então, essa foi a nossa aula de geografia desta semana.